Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. Após a derrota do Palmeiras para o Bahia por 1-0 na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira surpreendeu ao dar uma das entrevistas mais polêmicas da sua passagem pelo futebol brasileiro. O português entrou na sala de imprensa visivelmente irritado e, ao invés de falar sobre o jogo, gastou a maior parte do tempo detonando a estrutura do estádio, o gramado e até mesmo a postura do Bahia como clube que participa da elite do futebol nacional. Segundo ele, o resultado foi diretamente influenciado pelas condições do local, que ele classificou como vergonhosas e inaceitáveis para uma competição que se vende como uma das mais difíceis do mundo. Abel Ferreira começou seu desabafo afirmando que não aceita o discurso de que a derrota do Palmeiras se deu por uma supremacia técnica do Bahia. Ele foi direto ao afirmar que, se o jogo fosse disputado num campo em condições adequadas, o resultado seria completamente diferente. Na sua visão, o gramado da Fonte Nova estava duro, irregular e com buracos que atrapalharam o estilo de jogo da sua equipe. Nós somos um time que gosta de tocar a bola, de circular, de jogar com qualidade, mas aqui isso simplesmente não é possível. A bola não rola, ela quiçá. Isso não é futebol profissional, isso é futebol de várzea disfarçado de Série A, disse. O treinador foi ainda mais além ao dizer que se sentiu enganado ao ter de jogar numa praça que não corresponde à expectativa de um campeonato organizado como o Brasileirão. Ele disse que na Europa já jogou em estádios simples, em equipes modestas, mas que ao menos existia respeito pelas regras básicas do esporte. Eu não aceito isso. Na Europa, um gramado desse simplesmente impediria a realização da partida. Aqui, parece que está tudo bem. Mas não está. É uma vergonha, detonou. Na sequência, Abel Ferreira falou sobre a estrutura interna da Arena Fonte Nova, e foi aí que sua crítica se tornou ainda mais pesada. Ele relatou que, após o apito final, quando os jogadores do Palmeiras foram ao vestiário, se depararam com uma situação que ele considerou humilhante. Segundo o português, os atletas tiveram de tomar banho em água gelada, pois nenhum chuveiro funcionava corretamente. Meu elenco acabou de sair de um jogo duro, está exausto, e quando chega para se recuperar, não tem um mínimo de dignidade. Todos os chuveiros estavam queimados. Isso é o que esperam de um campeonato de Série A? Se for, estão debrincando com a nossa cara, exclamou. Ele insistiu que esse tipo de situação desrespeita não só o Palmeiras, mas qualquer clube brasileiro que tenha de jogar naquela arena. Para Abel, não é possível que uma praça com tanta história seja tão mal cuidada e abandonada. Um estádio de Copa do Mundo, um estádio que já recebeu jogos importantes, e hoje se encontra neste estado lamentável. É uma piada de mau gosto. Não estou aqui para passar pano, digo o que sei e o que vivi. Foi humilhante, reforçou. Na opinião do treinador, o futebol brasileiro jamais será levado a sério no exterior se situações como essa continuarem acontecendo. Ele relembrou que há pouco tempo se discutia internacionalmente a possibilidade de transformar o Brasileirão num dos campeonatos mais importantes do planeta, mas para ele isso é impossível enquanto clubes receberem visitantes em condições tão degradantes. Como é que querem comparar com Premier League, com La Liga, se o jogador mal consegue tomar um banho depois do jogo? É ridículo. É brincar com o futebol, detonou. Abel Ferreira não parou por aí. Ele também acusou o Bahia de se beneficiar diretamente dessas condições, já que é o time que mais conhece o campo, sabe onde a bola quiçá, onde o gramado é pior, e consegue transformar isso em uma vantagem. Quem ganhou hoje não foi o Bahia, foi o gramado. Foi a estrutura. Eles estão acostumados a treinar aqui, já sabem como a bola se comporta. Isso é um jogo de cartas marcadas. Se fosse num gramado decente, não teriam chance contra o meu time, disse. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. O português ainda questionou a presença do Grupo City na administração do Bahia, dizendo que é uma contradição um clube controlado por uma multinacional tão poderosa ter uma casa em tão más condições.
O que o Grupo City está fazendo aqui? Quando cheguei ao Brasil, me falaram que o Bahia seria um projeto revolucionário, um exemplo de modernização. Mas o que encontrei foi um estádio sem água quente, um gramado horrível e uma estrutura amadora. Se isso é cidade futebolística do futuro, eu não quero ver o passado, alfinetou. Ele também revelou que o elenco do Palmeiras voltou para o hotel revoltado com a situação, e que muitos jogadores se sentiram desrespeitados. Segundo Abel, alguns atletas riram de nervoso, outros ficaram irados, e foi preciso uma reunião rápida entre comissão técnica e grupo para colocar panos quentes. Meus jogadores não estão acostumados a esse tipo de amadorismo. Foi preciso uma conversa para baixar a temperatura, porque muitos saíram daquele vestiário querendo falar tudo para a imprensa. Eu assumo esse papel, eu falo por eles, contou. Abel Ferreira foi categórico ao dizer que, se dependesse apenas dele, o Palmeiras não voltaria a pisar na Arena Fonte Nova enquanto não houvesse uma reforma completa. Ele chegou a cobrar publicamente a CBF, afirmando que a entidade tem a obrigação de fiscalizar os estádios e garantir um padrão mínimo de qualidade. Se a entidade é responsável pelo campeonato, então que faça valer o regulamento. Se esse estádio não tem condição, que perca o mando de campo. É assim que se faz em qualquer lugar civilizado do mundo, criticou. Cada frase do português aumentava o clima de tensão na sala de imprensa. Jornalistas se olhavam espantados com a dureza das declarações, sabendo que aquelas palavras iriam repercutir muito mais fora da Bahia. Era nítido que Abel não estava falando apenas do jogo, mas de uma indignação acumulada com situações repetitivas no futebol brasileiro. Ele terminou sua coletiva com uma frase que resume o tamanho da polêmica: se esse é o padrão do futebol brasileiro, então podem esquecer qualquer sonho de ser o melhor campeonato do mundo. Porque, se o melhor do mundo tem água gelada e gramado horrível, então o futebol está acabado. Abel Ferreira também aproveitou o espaço para alfinetar diretamente a torcida do Bahia, dizendo que muitos estão iludidos com a situação. Segundo ele, a vitória não passa de um engano, um resultado que se esconde atrás das péssimas condições do estádio. O torcedor pode até ficar feliz hoje, mas no fundo sabe que não foi pelo futebol. Foi pela grama, pelo chuveiro que não funciona, pela organização ridícula. Essa é a realidade. Se quiserem se enganar, que se enganem, mas não foi o Bahia que ganhou, foi a vergonha da infraestrutura que jogou a favor deles, disse o técnico. Ele chegou ao ponto de colocar em dúvida a honestidade da competição, insinuando que existe conivência das autoridades esportivas brasileiras para permitir situações como essa. Para Abel, é como se houvesse interesse em manter certos clubes se beneficiando de condições que atrapalham o bom futebol. É incrível como todo mundo faz de conta que está tudo normal. Isso é um escândalo. Na Europa, um campo nesse estado não teria nem jogo. Aqui, parece que quanto pior, melhor. Não sei se é descaso ou se é conveniência, mas é inaceitável, disparou. Com o clima cada vez mais tenso, Abel fez questão de voltar a repetir que o Palmeiras foi prejudicado diretamente. Ele falou que não aceita perder jogos por fatores que não têm relação com o talento ou com o trabalho da sua equipe. Se eu perco porque o adversário foi melhor, eu aceito, aperto a mão e sigo em frente. Mas hoje não foi isso. Hoje o que aconteceu foi um ataque à verdade do esporte. E quando isso acontece, não dá para ficar calado. É meu papel denunciar e deixar claro o que está acontecendo, afirmou o treinador, cada vez mais duro. Por fim, o português ainda lançou um desafio público ao Bahia e ao Grupo City, dizendo que se realmente são um clube com pretensões de grandeza, então devem provar isso com ações e não com discursos. Querem ser um clube de ponta? Então mostrem isso na infraestrutura, no cuidado com o estádio, no respeito aos adversários. Hoje, o que Sexta foi um clube que ganhou um jogo graças aos problemas do seu próprio estádio. E isso não é demonstração de grandeza, isso é demonstração de pequenez, concluiu, deixando a imprensa atônita e abrindo uma crise que certamente ainda vai dar muito o que falar. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!